Quando você conhece alguém e se apaixona, sempre há grandes expectativas de que será um relacionamento excelente com um final felizes para sempre. À medida que envelhecemos, aprendemos muitas coisas sobre a vida e algumas de nossas fantasias morrem, dando lugar às realidades essenciais da vida, uma das quais é a paz de espírito. Todos querem paz, não importa quem você seja, salvo ou não. Queremos um parceiro com quem possamos compartilhar os momentos da vida sem medo e incerteza. Ninguém quer estar com alguém que não te respeita ou que te trata como se não fosse nada. Se existe alguém que você mantém fortemente em seu coração, essa pessoa não lhe dará nenhuma alegria ou conforto se não te amar ou te tratar da maneira que você merece como ser humano. Muitos jovens tentam fingir sua felicidade nos relacionamentos. Eles suportam todo tipo de abuso, infidelidade e desrespeito. Às vezes, fazem isso porque temem nunca encontrar alguém para amá-los. Alguns estão lá por causa da opinião pública. Outros estão lá pelos benefícios e não se importam com a dor de quem se seguirá. Veja, esta é a linha divisória entre a pessoa que busca a vontade de Deus e a pessoa que busca sua própria vontade. Deus prometeu que quando colocamos em primeiro lugar e buscamos sua vontade acima de nossa compreensão natural das coisas, Ele direcionará nossos caminhos. É o que podemos ver em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Submeta-se a Ele em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Mais cedo ou mais tarde, você aprenderá que nem tudo é como parece na vida. Deus quer o que é melhor para você. E às vezes o que você acha que é melhor não é adequado para a sua vida. Quando Deus te der a pessoa certa, ela exibirá qualidades que honram a Deus. Não apenas isso, mas também ela te ajudará a honrar a Deus. Quando uma pessoa em sua vida tenta encontrar o caminho para o seu coração, mas ela não tem um relacionamento com Deus ou teme a Ele em tudo que faz, então essa pessoa não é de Deus. Você saberá disso se estiver aberto para ver a vontade de Deus para a sua vida. Alguns jovens perguntam: por que estou fortemente ligado a essa pessoa, mas quando oro sobre isso, Deus fica completamente em silêncio? Se você for paciente o suficiente, Deus te mostrará a seu tempo o motivo de seu silêncio. A questão é que muitas vezes não buscamos a Deus antes de tomar decisões críticas na vida. Só fazemos isso depois de tomarmos a decisão. E aqueles que afirmam que pediram a Deus, não pediram realmente. O que essas pessoas fizeram foi informar a Deus e depois agir por conta própria. Mas Deus nunca disse que você deveria informá-lo sobre as coisas que você faz. Ele está ciente de suas ações e sabe de todas as coisas. Em vez disso, porque ele não se intromete na vida de ninguém, ele disse que você deveria confiar nele o suficiente para pedir sua direção. Seu entendimento é válido, mas tem seus limites. O que você sabe hoje pode mudar amanhã. Portanto, você precisa de um suporte mais avançado, que só pode vir da intervenção sobrenatural de Deus. Por quê? Porque Ele conhece o futuro e sabe o que está no coração das pessoas. Dê uma olhada naquela pessoa novamente. Ela nasceu de novo? O que a Bíblia diz sobre estar como uma pessoa incrédula? O que significa ser um cristão verdadeiro? Ser uma pessoa boa, seja homem ou mulher, não a qualifica para ser um cristão de verdade. Um crente ou um cristão fiel entregou sua vida ao Senhor Jesus, colocando sua fé em sua obra de redenção na cruz pelos pecados do mundo inteiro. Ela é uma pessoa que se comprometeu a viver para Jesus pelo resto de seus dias. Já vi pessoas se juntarem a igrejas e se tornarem parte de comunidades porque queriam namorar alguém. Do ponto de vista físico, você pode não perceber isso. Um pastor pode até ser enganado, mas o Espírito Santo não. Ele abrirá seus olhos quando expor o verdadeiro motivo da pessoa. Ouça, eu sei que há momentos em que Deus diz sim, e há momentos em que Ele diz não, e há momentos em que Ele diz espere. Você precisa saber que não é um ato de fé, respeito e amor a Deus ainda pedir a sua vontade sobre algo que Ele já deu uma resposta em sua palavra. É o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles.
Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Uma correspondência entre você, um cristão e um incrédulo, é uma incompatibilidade. Você não precisa voltar para Deus sobre este assunto. Está escrito em preto e branco. Escolher ir de qualquer maneira é pura desobediência e te levará a um lugar do qual você pode se arrepender para o resto da sua vida. Você pode dizer, mas essas são as palavras de Paulo e não de Deus. Bem, ouça Deus dizer isso no Antigo Testamento ao seu povo escolhido, os israelitas, para confirmar que a palavra de Deus é uma e inspirada pelo mesmo autor, o Espírito Santo do próprio Deus. Veja Deuteronômio, capítulo 7, versículos 3 e 4. Não casem com essa gente, nem vocês, nem os filhos ou as suas filhas, pois esses povos farão com que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses. Aí o Senhor Deus ficará irado com vocês e os destruirá de uma vez. Um perigo de ter um relacionamento com um incrédulo é que isso te colocará em risco de lutar em sua caminhada com Deus e eventualmente cair fora da fé. Viajar sozinho como um cristão tem seus próprios desafios. Quanto mais tem viajar com um incrédulo. Quem te fortaleceria quando você estivesse fraco? Quem oraria por você quando não pudesse orar por si mesmo? É melhor ser solteiro do que estar com alguém que não tem um relacionamento com Deus. Sim, há testemunhos de incrédulos que se casaram com cristãos e depois se tornaram cristãos. No entanto, isso não deve ser um risco a ser assumido intencionalmente. Muitos tentaram por suas próprias forças e falharam lamentavelmente. Uma das razões para o enfraquecimento da igreja moderna é que muitos cristãos se casaram com incrédulos. Tal prática mostra infidelidade para com Deus, levando a sérias consequências negativas, principalmente a apostasia. Quem se escolhe como cônjuge é importante. E a coisa mais importante ao considerar um cônjuge é a quem essa pessoa adora. Como pode um casamento ter sucesso se não for edificado em Cristo? Essa pessoa que você guarda fortemente em seu coração honra a Deus? Para o Filho de Deus, honrar a Deus é muito importante. Há uma razão para você não ir a festas ou a shows como os incrédulos fazem. Você sabe que Deus não é adorado e honrado lá, mas o diabo influencia as pessoas através desses meios de comunicação. Há uma razão pela qual você não pratica o sexo antes do casamento, não importa o quanto o seu corpo anseie por isso. Isso não é porque o sexo é errado ou porque você não pode, mas você se abstém porque deseja honrar a Deus com o seu corpo e honrar seu mandamento a respeito do sexo antes do casamento. Hoje, as pessoas se gabam do número de pessoas com quem dormiram. Mas para o cristão, sabemos que este não é o nosso caminho. Seu corpo pertence a Deus e um dia pertencerá à pessoa que Deus te der como parceiro. Suponha que alguém esteja pressionando você a provar seu amor tendo relações sexuais com essa pessoa ou fazendo algo que comprometa a sua fé. Nesse caso, você não precisa esperar para ouvir a voz de Deus, porque a palavra dele deixou isso claro em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. E evitem todo tipo de mal. Por favor, não brinque com nada que vá contra a palavra de Deus. Além de honrar a Deus com seu corpo, abster-se de sexo pode protegê-lo de gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis e até mesmo da morte. Deus quer te manter longe dessas coisas, e suas instruções são para o seu bem-estar. Sempre pedir a Deus compreensão sobre seus relacionamentos irá te salvar de um mundo de dor e arrependimento. Além disso, quando você obtém esse entendimento, pode identificar a pessoa certa quando ela vier. Um desses sinais é que, além do fato de essa pessoa amar e temer a Deus, ela se comprometerá a te ajudar a cumprir seu propósito ordenado por Ele. Se Deus está em silêncio sobre o seu relacionamento, não vá mais longe. Reserve um tempo, busque conselho, retire-se por um tempo e observe essa pessoa através dos olhos de Deus. Será melhor perder aquela pessoa hoje e salvar o seu futuro do que tê-la e perder aquele destino perfeito que Deus te mostrou. Você precisa saber que não importa o quão doloroso tenha sido seu relacionamento ou história de vida, como um filho de Deus que o segue, você não é um acidente.
Nada do que aconteceu com você mudou o plano de Deus para a sua vida. As coisas podem ter adiado e seus próprios planos podem ter mudado, mas Deus ainda está nos bastidores trabalhando e trazendo você para este momento especial onde Ele vai te dar de presente aquela pessoa escolhida para ser a pessoa certa para a sua vida. Você tem que aprender a confiar em Deus através das provações em sua vida, seja nos relacionamentos ou nas atividades do dia a dia. Cada um é uma preparação, levando você à melhor versão de si mesmo para o futuro que Ele planejou para você e para a pessoa que Ele está lhe dando como parceiro. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Qual é a primeira coisa que você faz quando enfrenta provações? Você acha que deve haver um grande plano em todas as suas provações? Ou você começa a considerar todas as maneiras possíveis de escapar? Muitas vezes, muito frequentemente, quando o plano de Deus é dar algo grande, você tem um grande destino que honraria a Deus de mais maneiras do que você pode imaginar. E Satanás não será o único que tentará complicar as coisas em sua vida. Não, o próprio Deus colocará você em posições para provar a si mesmo. A diferença entre esses dois confrontos é que um será uma tentação e o outro uma provação. O que essa diferença significa? Veja bem, uma tentação tem o objetivo de te derrubar, te fazer cair, expor sua fraqueza e arruinar sua vida por meio da derrota. Esta é a obra do diabo e a razão pela qual ele tentará fazer as coisas na sua vida. Por outro lado, as provações são como exames. O propósito não é arruinar sua vida, te envergonhar ou estagnar você. Não, o propósito é mostrar tudo o que lhe foi ensinado e tudo o que você aprendeu. É por isso que sempre virá com o resultado. Os resultados revelarão onde há uma fraqueza para lidar ou áreas que precisam de progresso. Os resultados também virão para parabenizá-lo naquelas áreas em que você realmente se desenvolveu. As provações nem sempre são confortáveis, assim como os exames, porque você nem sempre está totalmente preparado para elas. Às vezes você pode até sentir que o professor te odeia ou apenas quer que você falhe. No entanto, com o tempo você perceberá que esses exames ajudam a moldá-lo e fortalecer sua compreensão de seus estudos. Por isso a Bíblia nos diz que Deus não tenta as pessoas. Tiago capítulo 1, versículo 13 diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ele nos prova não para nos derrubar, mas para nos preparar para a perfeição, assim como vimos no começo desta mensagem. Agora, à medida que você caminha e se aproxima do momento para o casamento, é bom orar e se preparar, seja como um homem ou como mulher. No entanto, se você deseja que Deus lhe dê a pessoa que Ele escolheu para ser seu cônjuge, há duas coisas que você deve pedir a Deus para fazer em sua vida. Que Deus lhe dê a graça de esperar que essa pessoa apareça em sua vida e que Ele faça tudo o que precisa ser feito para te preparar para a chegada dessa pessoa. Isso significa que você deve ser uma pessoa perfeita antes de Deus lhe dar o melhor? Não. Isso é totalmente impossível. Não existe uma pessoa perfeita. A cada dia, ao seguirmos o Senhor, estamos no caminho da perfeição. No entanto, embora você possa não ser uma pessoa perfeita de longe, você pode ser a pessoa perfeita ou adequada para aquela pessoa quando Deus a coloca em sua vida. O que quero dizer? Veja, a Bíblia nos diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos e seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Seus pensamentos são pensamentos de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Tem coisas que Deus vê em você que, nesse momento, nem você vê em si mesmo. Pode haver algumas tendências negativas para as quais você tem tendências agora ou no futuro, e Deus está muito ciente delas. Ele te conhece mais do que você mesmo,
E se você quer ser o presente de Deus para alguém, então você deve estar disposto e pronto para deixar que Ele te molde. E uma das maneiras pelas quais Deus molda seus filhos para os aperfeiçoar é por meio de experiências duras e difíceis. A Bíblia nos fala de nosso Senhor Jesus Cristo e como Ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu e assim foi aperfeiçoado. Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz: Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Suas provações são como fogo usado para purificar e refinar o ouro. O fogo queima papel, madeira e outros elementos inflamáveis. No entanto, o fogo não consome ouro. Pelo contrário, o fogo o refina ainda mais. Portanto, ao longo das Escrituras, as provações são geralmente comparadas ao fogo que Deus usa para purificar e aperfeiçoar seu povo. A palavra de Deus nos mostra que Jesus, por meio de seu sofrimento, tornou-se qualificado para ser a fonte de toda a salvação para todos os que lhe obedecem. A intensa experiência pela qual ele passou por causa da redenção confirmou que ele era o sacrifício perfeito e, portanto, a autoridade máxima para a salvação. Não sei qual é o plano de Deus para você. No entanto, você precisa saber que os tempos difíceis pelos quais você passou, incluindo aqueles que pareciam ter sido causados por seus erros, serão usados por Deus para te testar e te preparar para alguém que Ele escolheu para ser o seu cônjuge um dia. Experiências como amar alguém que não te ama de volta, confiar em alguém que acabou te traindo, ou estar com alguém que apenas abusou de você ou não viu o seu valor, podem ser experiências muito dolorosas. No entanto, com o tempo aprendi que esses também podem ser processos de treinamento de Deus. No final das contas, o que vai determinar se você vai aproveitar ao máximo essas experiências ou se transformar em algo totalmente negativo depende do quanto você confia em Deus enquanto passa por elas. Sim, as pessoas vão te machucar. Ou talvez seja você quem machuca os outros por algum motivo. Talvez por causa de suas experiências passadas, você tenha dito a si mesmo que algo pode ter quebrado dentro do seu coração e você sente que é o fim, mas não é. O que você deve fazer com suas experiências dolorosas, seja com relacionamentos ou com outros aspectos da vida? A coisa mais importante a fazer é confiar em Deus por meio delas. Este é o antídoto contra se sentir perdido e sem esperança quando as coisas parecem estar dando errado. Quando parece que você nem entende mais o que está acontecendo em sua vida. Veja bem, quando você confia em Deus com sua vida e dor, isso te ajudará a ver seu grande plano em tudo e literalmente mudará sua visão sobre sua dor e te ajudará a convertê-la em uma experiência de aprendizado. Através das provações, Deus vai te ensinar a ser paciente. Você provavelmente nunca sabe o quão impaciente e imprudente pode ser até começar a lidar com as pessoas. Veja, uma das características do amor é a paciência. É o que diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, o amor é gentil, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. É por isso que dizemos que uma pessoa comum ama mais a si mesma. Por quê? Porque somos mais pacientes conosco do que com os outros. Você é mais tolerante com suas deficiências do que com as deficiências dos outros. Por quê? Porque você se ama e nunca iria querer se machucar deliberadamente ou se colocar em desvantagem. Portanto, à medida que crescemos, Deus começa a usar nossas experiências para nos ensinar o que o amor realmente significa. Ele usará sua dor, suas provações e aquelas coisas que parecem decepções para provar e ensinar a você o que o amor realmente significa. Aqui você aprenderá que o amor genuíno dá mais do que recebe. Perdoa, tolera, protege e valoriza outra pessoa além de você. Ao entender que Deus tem um plano final para a sua vida, você confiará mais em Deus do que reclamará. Em vez de ficar bravo com o que te ofendeu, com a pessoa ou com o próprio conceito de casamento, você ficará calmo e permitirá que Deus aperfeiçoe e termine o que Ele começou. Confiar em Deus nem sempre é fácil.
Isso vai te machucar porque você vai negar a si mesmo outras opções que parecem ser o melhor curso de ação no momento. No entanto, confiar em Deus é lucrativo para você agora e no futuro. Portanto, é o melhor curso de ação para você. Um dia, quando Deus finalmente reunir você e a pessoa que Ele escolheu para a sua vida, você notará o quanto mudou. Você notará o quanto está disposto a dar, ao contrário de quando tinha sua natureza interesseira inicial. Você notará o quanto amadureceu, o quão paciente e humilde você se tornou diante de Deus e diante de seu parceiro. Esses são os pilares que manterão seu lar unido, e Deus os transmitirá a você por meio das diversas provações que Ele permitirá chegarem à sua vida. Assim como Jesus, se você puder confiar em Deus apesar de suas provações, sairá delas como ouro refinado no fogo, apto para a obra perfeita de Deus. Às vezes, Deus permitirá que você passe por dúvidas enquanto está a caminho de ter uma pessoa e um casamento maravilhoso. Embora Ele não seja responsável por causar a dúvida, Ele permitirá que ela venha. E a verdade é que sempre existe um bom motivo por trás de tudo que Ele permite ou não em sua vida. Sempre há um bom motivo. Veja, a Bíblia nos permite saber que o casamento é uma coisa boa e uma bênção a ser desejada. E porque o casamento tem o poder de mudar e afetar sua vida positiva ou negativamente, Deus voluntariamente nos conduz por diversos processos para nos preparar para nossos parceiros e seus propósitos para nossas vidas. Um dos processos pode incluir você chegar a um ponto em que luta com a dúvida, especialmente quando parece que a pessoa que ele está lidando ou o futuro que ele está revelando parece bom demais para ser verdade. Por exemplo, pode ser verdade que todos desejamos uma casa perfeita e um parceiro perfeito, mas desejar essas coisas não é sinal de que acreditamos que podemos tê-las. Portanto, mesmo quando queremos muito isso, podemos ter dificuldades para aceitar que essas coisas podem ser nossas. É preciso mais do que apenas desejar que podemos tê-las para que possamos realmente conquistá-las. Então talvez você esteja lutando contra a dúvida de que Deus deseja abençoá-lo com um parceiro amoroso e um lar maravilhoso agora, por causa de experiências passadas ou de suas próprias percepções. Neste vídeo, permita-me compartilhar algumas possíveis razões pelas quais Deus pode estar permitindo que você passe por essa experiência. Primeiro, Deus pode estar permitindo a dúvida em seu coração agora mesmo para que você peça ajuda a Ele. Uma oração de ajuda a Deus por apoio é um dos tipos de oração mais simples, porém mais eficientes que existem. Esse tipo de oração não tem gramática ou palavras elaboradas. Apenas diz: Senhor, estou em um ponto em que não sei o que fazer com o que está diante de mim. Não sei em quem acreditar ou como acreditar. Isso parece algo que o Senhor gostaria que eu tivesse, mas de alguma forma sinto que é bom demais para ser verdade e posso não ter o que é preciso para tê-lo. Admito minha dúvida. Por favor, me ajude. Me ajude com a bênção e o apoio de uma fé sólida. Admitir sua dúvida diante de Deus leva você a um lugar de verdadeira vulnerabilidade, onde Deus lhe responderá, te dando uma resposta de fé. O que é essa resposta de fé? É quando Deus permite que você acredite nele, quando você não consegue encontrar nenhuma razão para acreditar nele apenas. Veja bem, como eu disse no início deste vídeo, Deus nunca causará dúvida. Ele pode até permitir que você duvide dele, mas a diferença é que a dúvida é certamente uma escolha nossa e revela nosso coração e onde estamos lidando com Deus naquele momento. No entanto, a Bíblia nos diz que até mesmo a fé é um dom dado por Deus em diferentes medidas para todos os cristãos. Isso significa que Deus pode estar usando sua dúvida para revelar que você precisa de um tipo de fé mais elevado e mais estável para esse tipo de situação do que você está acostumado. Portanto, isso é chamado de resposta de fé. Deus permitirá que você chegue a este ponto de dúvida, onde você admite isso diante dele, para que você possa confiar nele para obter ajuda. Dessa forma, quando a fé tomar conta e levá-lo a um lar com um parceiro abençoado por Deus, você não receberá a glória ou pensará que você mesmo conquistou isso. Em vez disso, você admitirá que sozinho teria perdido a dádiva desse parceiro se não fosse o dom da fé que Deus lhe deu. Veja bem, Deus permitirá que você lute contra a dúvida às vezes como uma forma de aproximá-lo dele e guiá-lo para que se torne mais dependente dele. Lembre-se da história do pai do menino epilético em Marcos capítulo 9, que lutou contra a incredulidade.
Foi ele quem trouxe seu filho aos discípulos e a Jesus, mas disse: Senhor, se puderes, por favor, ajuda meu filho. Assim como eu disse anteriormente, o desejo era que seu filho se recuperasse, mas não havia fé para receber aquela bênção. No fundo, ele precisava de fé para a situação. Ele precisava estar devidamente posicionado para receber esse milagre. Graças a Deus pela paciência de Jesus. Ele olhou para o homem e o ajudou a ver isso, como diz Marcos capítulo 9, versículos 23 e 24. Ao que respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Por meio de Jesus, esse homem aprendeu que não é uma questão de Deus poder dar o que você precisa em sua vida, mas sim se você pode crer e receber. A Bíblia nos diz que já é do agrado de Deus nos dar a terra. Então você pode vir ao Senhor com a sua dúvida hoje. Ele quer que sua dúvida o aproxime dele, não mais longe dele, para que você possa confessar como este pai: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda com a minha dúvida. Em segundo lugar, outra possível razão pela qual Deus permite que você tenha problemas para lidar com a dúvida é colocá-lo em uma posição em que possa exercer sua fé e amadurecer. Você precisa saber que, assim como eu disse antes, Deus permitindo a sua dúvida pode ser a sua maneira de mostrar onde você está em sua caminhada com Ele. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E embora professemos muitas coisas, Ele usa certas situações desconfortáveis para nos revelar nossa imaturidade, medo e limitações. Isso não é porque Ele quer zombar de nós ou nos machucar, mas porque Ele quer nos desenvolver e nos ajudar a ver nossos limites para que dependamos dEle para subir. Ele também usa isso para nos ensinar a verdadeira fé e humildade diante dEle. É uma fé imatura dizer que você precisa que Deus faça exatamente o que você disse, ou você não vai mais segui-lo. Às vezes, Deus não dará a pessoa que você pensou ser a certa para você. E porque você não tem uma forte atração por ela, você pode sentir que essa pessoa não é para você. Mas com o tempo, você aprenderá que quem estava errado era você. Deus permitirá que sua dúvida no início mostre que você não deve depender de sua própria força ou sentido, mas sim dele. Através dessa difícil jornada de dúvida e confusão, Deus amadurece e remodela como você expressa sua fé. Com o tempo você verá que é muito melhor estar com a pessoa que Deus te indicou do que com aquela pessoa com quem você pensou que gostaria de estar. Depois dessa jornada, você terá mais fé de que Deus sabe melhor. Lembre-se do que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Você precisa perceber que a verdadeira fé só pode ser provada em face da adversidade e oposição. Você não pode dizer que tem uma fé forte se nunca enfrentou nada que desafiasse suas convicções. E é através desses momentos desafiadores que a fé vai crescer ou diminuir. As Escrituras não apenas dizem que a fé é um dom de Deus, mas a Bíblia também relaciona o trabalho árduo com a posse da verdadeira fé. Assim como a primeira possibilidade te coloca onde você deve declarar sua necessidade do dom da fé de Deus para receber a bênção de um parceiro, esta possibilidade te coloca em posição de crescer na fé, pois quando sua fé é desafiada e você recebe a bênção de Deus para crer ainda mais nele, você será capaz de exercer sua fé diante da adversidade para obter os resultados que Deus está disponibilizando para a sua vida. Lembre-se de que a Bíblia menciona que temos a responsabilidade de desenvolver nossa salvação com temor e tremor. É o que diz Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso significa que, embora Deus te dê a graça e força para confiar nele, você tem a responsabilidade de colocar essa fé para trabalhar contra a dúvida que possa surgir. Deus está colocando você em uma jornada difícil que exigirá que você trabalhe duro e cresça, e esse é um dos meios pelos quais Ele te abençoa com o dom da fé. Lembre-se dessas palavras, meu amigo e minha amiga. Você pode nunca conseguir as respostas preciosas ou valorizar a bênção de um parceiro amoroso se não tiver primeiro perguntas preocupantes. A dúvida deve ser usada como motivação para aumentar sua fé e dependência de Deus.
use suas dúvidas, não as desperdice. Leve elas ao seu pai e deixe que ele te ensine a depender dele para vencê-las. Quando você ouve a palavra solteiro, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? A maioria das pessoas provavelmente pensaria no estado de estar sozinho, o que é verdade. Mas é difícil perceber que quando se fala que alguém não está em um relacionamento, uma suposição comum é que essas pessoas estejam levando uma vida triste e chata. Acredite ou não, algumas pessoas estão sendo provocadas e envergonhadas por não terem um relacionamento amoroso. Há uma magnitude desnecessária de pressão sendo colocada sobre elas só porque não estão comprometidas com alguém. O pior é que não ter uma namorada ou um namorado supostamente se traduz em não ser amável ou atraente o suficiente. Como é pequena essa mentalidade! Esses equívocos são trazidos pelo diabo e está alterando nossa percepção de nosso valor próprio. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: pensem nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Se você está se sentindo um pouco impaciente ou confuso sobre para onde sua vida amorosa está indo agora, dê ouvidos ao que tenho a dizer. Este é um lembrete de que Deus mostrou e descreveu o amor na Bíblia, não apenas para lermos, mas para prenunciar o relacionamento amoroso em que você um dia terá na sua vida. Números capítulo 6, versículos 24 a 26 diz que o Senhor te abençoará e te guardará. O Senhor fará resplandecer o teu rosto sobre ti e terá misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levantará o seu rosto e te dará a paz. Isso é dito de maneira alta e clara muitas vezes na Bíblia. O problema, porém, é que tendemos a esquecer as promessas de Deus e nosso valor e deixamos que a pressão e a impaciência conquistem nossos corações. Você se concentra na parte da espera e, portanto, seus olhos estão na dificuldade que ela envolve. Você já pensou em mudar o seu foco para o fato de que Deus já está trabalhando para te unir à pessoa certa? Você não precisa ceder às expectativas que o mundo tem sobre você. Mas, e se você ainda não encontrou essa pessoa? Você não deve ser alguém que se contenta com qualquer um apenas para não ficar sozinho. Deus está dizendo que você é absolutamente digno de nada menos que o amor verdadeiro. Ele nunca deixaria você ficar com alguém que não atendesse aos seus padrões. É por isso que quando Deus diz que um relacionamento genuíno está esperando por você, isso significa que Ele também preparará essa pessoa para a sua vida. Fique atento aos seguintes sinais, pois eles sugerem que Ele está preparando alguém para se aproximar de você. O primeiro sinal que você notará é que sua amizade com essa pessoa está se fortalecendo. Observe como a palavra-chave aqui é amizade. Poderia ter sido uma conexão, um apego ou qualquer outro termo semelhante, mas não é. Há uma razão muito importante para isso. Quero destacar o papel crucial que a amizade desempenha na preparação de Deus. Em João capítulo 15, versículos 12 e 13, a Bíblia diz: meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O Senhor nos diz explicitamente que o maior testemunho de amor que podemos dar neste mundo é amar nossos amigos, mesmo que isso signifique sacrificar nosso conforto. Isso porque Ele nos amou como seus amigos e sacrificou sua vida por nossa salvação. Veja bem, um sinal de que uma pessoa está sendo desenvolvida especialmente para você é quando tudo começa com uma amizade e essa amizade se fortalece exponencialmente. Deus vai querer que essa pessoa te ame da mesma forma que Ele te amou. E como nenhum ser humano pode te dar um amor incondicional como o dele, a coisa mais próxima seria o amor encapsulado em uma forte amizade. João capítulo 15, versículo 15 diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, chamei-vos de amigos, porque tudo o que aprendi de meu Pai vos dei a conhecer. Deus vai ensinar essa pessoa a te amar sem reservas, te aceitar plenamente e te trazer felicidade.
porque é exatamente assim que Ele nos ama. Ela será ensinada a cuidar de você da melhor maneira possível, porque é assim que o próprio Deus nutre sua amizade conosco. Ela será moldada para que possa tornar o amor de Deus mais visível na sua vida. Na realidade, muitas pessoas pensam que nosso parceiro também deve ser nosso melhor amigo. Você honestamente se comprometeria com alguém de quem você não seria amigo em primeiro lugar? Tal relacionamento acabaria por fracassar, já que Deus não gostaria que você ficasse com alguém com quem não pudesse construir uma amizade. Isso também significa que se você começar com relacionamentos carnais, como um amigo com benefícios, ou essencialmente controlado pela luxúria desde o início de sua amizade, essa pessoa definitivamente não é quem Deus preparou para você. Uma verdadeira amizade faz o que é correto. Se já existe uma amizade crescente com uma pessoa específica, abra espaço para esse marco promissor. O próximo sinal é quando você está continuamente contribuindo com um impacto positivo na vida dela. Em todos os nossos vídeos sobre relacionamentos, você verá que há um tema recorrente quando falamos sobre futuros cônjuges. Continuamos falando sobre a capacidade de promover um relacionamento saudável com alguém. Isso me leva ao segundo ponto. Quando Deus está desenvolvendo alguém para ser seu parceiro, Ele mostrará a essa pessoa a influência positiva que você pode trazer para a vida dela. Uma vez que ela perceba que você a está ajudando a ser uma versão melhor de si mesma, se apaixonar por você será tão fácil como uma caminhada no parque. Como cristãos, sabemos que Deus nos envia pessoas que nos aproximam dele. Ele nos cerca de entes queridos que podem nos ajudar a crescer. De uma forma ou de outra, somos usados como instrumentos. Ele nos disse no livro de Gênesis: "Se tu uma bênção, todas as nações na terra serão abençoadas por tua causa." Relembre as vezes em que você se apaixonou. Como foi que surgiram os fortes sentimentos por essa pessoa? O amor é o melhor sentimento do mundo porque nos faz sentir muito fortalecidos. Nos sentimos indestrutíveis, poderosos e inspirados quando estamos apaixonados. Queremos ser a melhor namorada ou namorado que aquela pessoa já teve, certo? Em outras palavras, o amor é um fator determinante para o autoaperfeiçoamento. Queremos nos sentir dignos de sua atenção e carinho. Se Deus está preparando essa pessoa, ao invés de pensar que você merece coisa melhor, ela vai te esforçar para ser melhor para você. Ela vai provar que pode ser merecedora do seu amor. É por isso que sua presença na vida dela terá efeitos positivos significativos. Isso é apoiado pela palavra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Portanto, encorajem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. As pessoas querem alguém que possa elevar seus espíritos e em quem possam confiar em tempos de adversidade. Elas precisam de alguém que possa ajudá-las a superar os obstáculos da vida e crescer com elas. Deus quer isso para elas também. É por isso que Ele está direcionando essa pessoa a você. Deus sabe que você é a pessoa que pode atender a tais requisitos. E inconscientemente você vai provar isso. Aquela pessoa pode começar a se aproximar de Deus através de você. Ela pode estudar ou trabalhar mais para te impressionar. Ela, sem dúvidas, começará a trabalhar em si mesma. E Deus está por trás de tudo isso porque Ele quer que essa pessoa seja perfeita para você. O último sinal é quando você sente paz absoluta, mesmo estando solteiro. Às vezes temos sentimentos estranhos antes de um momento importante. Você já teve um momento em que estava tão ansioso por alguma coisa e quando já havia esquecido desse assunto, sua oração foi atendida de repente? É como se houvesse um período de calma antes de Deus te abençoar com o que você estava orando. Este é o terceiro sinal que mostra que existe alguém em processo de se apaixonar por você. Você se sentirá em paz por ser solteiro. Deus vai lavar sua impaciência sem que você perceba. Em João capítulo 14, versículo 27, ele diz: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
e não dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração e não tenham medo. Como seguidores de Cristo, sua palavra está constantemente dentro de nós. Mas quando a preparação de Deus para seu futuro parceiro estiver quase completa, você sentirá essa paz imensa. Seu coração estará relaxado, pois você está sendo guiado pelo Espírito Santo. E Ele está dizendo que você está muito perto de conhecer a pessoa certa por meio da orientação de Deus. É a calmaria antes do bom tipo de tempestade. Minhas irmãs e meus irmãos em Cristo, fiquem atentos a isso. Acredite em mim quando digo que Deus não vai apenas lançar interesses amorosos aleatórios em seu caminho. Cada coisa que Ele planeja é para o seu bem, como dito em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de prejudicá-los, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Se apaixonar pela pessoa certa é um dos muitos belos planos que Deus tem para você. Se você ainda não está vendo esses sinais, te aconselho a ter cuidado extra para onde alguém pode estar levando você. É sempre melhor ser cauteloso com quem você se envolve romanticamente, em vez de acabar se envolvendo com uma pessoa que o diabo enviou. Enquanto estamos nisso, lembre-se de que, embora você pense que está pronto para um relacionamento, há uma chance de não estar preparado para a pessoa com a qual Deus quer que você esteja. Sabendo que não podemos escolher por quem nos apaixonar, também é verdade que não podemos impedir que alguém se apaixone por nós, principalmente se for da vontade de Deus. Apesar disso, tenha certeza de que você terá alguém que fará de você a pessoa mais feliz. Permaneça esperançoso ao perceber esses sinais, porque isso significa que Deus colocará vocês dois juntos em breve. Deixe de lado suas preocupações e dê a Deus o controle total para orquestrar seu futuro relacionamento. Ele só quer o que é melhor para você e seu futuro cônjuge. Ao mesmo tempo, o Senhor está salvando você do desgosto e das forças das trevas. Apegue-se às suas promessas e assim você estará pronto para experimentar o amor de todas as maneiras possíveis. Embora seja necessária a participação ativa de dois corações tementes para se unirem e fazerem um relacionamento e casamento serem bem-sucedidos, é importante seguir a sabedoria que vem de Deus, para que você não perca seu valor no processo. Parte dessa sabedoria é saber como estabelecer as bases para um relacionamento duradouro. Não basta apenas encontrar alguém. Tudo em um relacionamento será construído como ele começa. Portanto, você deve procurar garantir que a fundação não esteja com defeito. Afinal, a Bíblia ainda nos diz, em Salmos capítulo 11, versículo 3, Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Uma maneira de fazer isso é certificando-se de nunca lutar pela atenção de ninguém. Não me entenda mal. Não estou dizendo que você deve tratar alguém com indiferença. Veja, você tem que aprender a pensar como um cristão. A fim de obter resultados divinos, devemos aprender princípios divinos. Às vezes esses princípios podem parecer semelhantes aos conselhos dos ímpios, mas não são. Portanto, além de apenas ouvi-lo, você deve confiar no Espírito Santo para lhe dar entendimento, para que não crie problemas para si mesmo. Então, de volta ao nosso tópico. Como ter uma atitude correta ao invés de perseguir a pessoa ou chamar sua atenção? Aqui estão alguns passos a tomar. Se fizer essas coisas, você se protegerá da pessoa errada, manterá sua autoestima e atrairá a pessoa certa para a sua vida. 1. Entenda o que você realmente precisa em sua vida agora. Às vezes, alguns cristãos entraram em situações lamentáveis porque pensaram que, por terem atingido a maioridade, estão prontos para um relacionamento, mas isso não é verdade. A verdade é que há coisas muito importantes que você deve entender antes de se casar ou de namorar. Por exemplo, você precisa entender suas necessidades pessoais, seu tempo, suas emoções e sua maturidade. Às vezes você pode pensar que precisa de um relacionamento, mas o que realmente precisa é de provisão. Não me leve a mal. Quando estamos em relacionamentos, nos tornamos responsáveis uns pelos outros, direta e indiretamente, de acordo com nossas várias habilidades. Alguns jovens cristãos se envolvem em relacionamentos porque sentem que a pessoa tem dinheiro ou outros recursos e podem suprir suas necessidades.
No entanto, eles descobrem que isso não era motivo suficiente para se comprometerem com aquela pessoa em primeiro lugar. Agora, suas necessidades podem ser atendidas, mas eles sentem que estão presos a essa pessoa porque não há conexão ou satisfação no relacionamento. Possibilidades como essa são inúmeras. Portanto, você precisa primeiro entender o problema ou necessidade em sua vida agora. Faça a si mesmo a pergunta difícil. Você precisa ter um relacionamento com essa pessoa? O que te atrai nela? O que você sente por essa pessoa que pode resistir ao teste do tempo? Entenda a necessidade. A pessoa está interessada em você da mesma maneira? Existe alguma coisa em sua vida que se tornaria um problema para essa pessoa? A pessoa seria capaz de lutar com você e carregar junto os seus fardos? Ou você teria que esconder aspectos de si mesmo para que a pessoa não fosse embora? Depois de responder a essas perguntas de maneira positiva, você pode ir além para impor as próximas coisas que vou compartilhar com você, para conquistar essa pessoa sem ter que lutar por sua atenção. 2. Em vez de perseguir alguém, persiga seu destino, seu valor próprio e o que Deus o chamou para fazer na vida. Nós conhecemos isso como sua autoestima. Aquele relacionamento que você daria a sua vida por ele hoje pode se tornar o qual você ficará entediado amanhã, quando não houver nenhum senso de valor em sua vida. Nenhum relacionamento pode, sozinho, dar a você um senso de valor próprio. Pode ajudá-lo a desenvolver mas não pode fornecê-lo sozinho. Nenhum relacionamento pode substituir a satisfação que você obtém ao cumprir seu destino. Concentre-se em construir uma vida plena, em vez de se concentrar apenas na atenção de alguém. Canalize sua energia para criar uma vida gratificante para si mesmo. Quando você constrói o que lhe traz alegria e satisfação, você irradia energia positiva e se torna naturalmente atraente para os outros. Seu foco muda de buscar validação externa para encontrar satisfação dentro de si mesmo. Jesus disse que quando buscamos primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas as outras coisas, incluindo um parceiro abençoado, seriam acrescentadas à nossa vida. Mas quando buscamos outras coisas em vez do propósito de Deus, perdemos tudo. Portanto, em vez de pensar que estar com alguém lhe dará validação, concentre-se em encontrar a validação em Deus e cumprindo seu destino na terra. As pessoas são naturalmente atraídas pelo valor. Se você se desenvolver e se tornar a melhor versão de si mesmo, você será procurado. Não importa o quão insignificante você pense que seu dom ou chamado seja, concentre-se em dominá-lo e cumpri-lo. Você encontrará a pessoa certa nesse caminho e estará abençoado. Quando você reconhece e aprecia seu próprio valor, você se torna menos dependente da validação externa. Você começa a priorizar suas próprias necessidades e bem-estar, levando a uma dinâmica de relacionamento mais saudável. 3. Comunique seus desejos e intenções aberta e honestamente. Algumas pessoas podem recorrer a táticas de manipulação para chamar a atenção de alguém ou para manter alguém em sua vida. No entanto, isso não é uma boa coisa a fazer. Você não precisa jogar a carta da manipulação psicológica para conquistar alguém ou mantê-lo em sua vida. Lembre-se de que eu disse que se você construir sobre alicerces defeituosos, haverá problemas mais tarde. Em vez disso, pratique uma comunicação aberta e honesta. Deixe a pessoa ver quem você é e saber o que você quer. As pessoas podem nem sempre concordar, mas sempre respeitarão uma pessoa decidida. Seja uma pessoa de palavra, seja transparente. Deixe-os conhecer suas intenções, suas necessidades e seus desejos de maneira aberta e respeitável. Relacionamentos saudáveis prosperam na confiança, compreensão e diálogo aberto. A comunicação clara promove o respeito mútuo e conexões mais profundas. Em vez de perseguir ou lutar pela atenção de alguém, deixe que vejam você e entendam o que você quer. Viva de acordo com os seus valores e deixe eles claros. Dessa forma, você constrói uma base de expectativas claras e respeito por suas necessidades, bem como por seus objetivos. Essa etapa o posiciona com segurança para que você não seja manipulado e possa se afastar sendo necessário. Esse é o próximo passo. 4. Esteja disposto a ir embora, se necessário. Um dos maiores sinais de maturidade é a gratificação adiada. É um sinal de estabilidade emocional e responsabilidade. Se você tem muito medo de perder alguém e precisa esconder algo para tê-lo ou mantê-lo em sua vida, não está preparado para esse relacionamento. Quando você deixa claro suas intenções, desejos e expectativas, isso lhe dá espaço para permanecer neutro
independentemente de como você se sente em relação à pessoa. Isso te dá força para manter a cabeça erguida e se afastar quando o indivíduo não puder acompanhá-lo. A Bíblia diz que dois não podem andar juntos a menos que ambos concordem. Não há problema em sair de um relacionamento quando não há acordo. Não há problema sair de um relacionamento quando você não consegue ver o potencial. Não há problema em se afastar quando vocês dois querem coisas diferentes ou descobrem que essa pessoa não se alinha com a obra de Deus em sua vida. Não deixe suas emoções te enganarem. As emoções são passageiras e podem traí-lo. Mas quando você assume o controle desses sentimentos, então conseguirá tomar as decisões certas. 5. Mostre que você está interessado sem ser muito carente. Estar com você não é algo que você obriga alguém a fazer. É algo que a pessoa tem que fazer por si mesma. É ela quem tem que dizer ou provar isso, não você. Portanto, em vez de lutar pela atenção da pessoa, mostre que você está interessado. Conte a ela sobre seus sentimentos, comunique-se abertamente e, em seguida, recue. Não faça isso e comece a forçar a entrar no espaço dessa pessoa ou a ficar bravo por não estar sendo recíproco. Lembre-se de que você está estabelecendo uma base e deve se certificar de que está correta. Estar sempre carente não é uma maneira saudável de construir um relacionamento com a pessoa que Deus lhe deu. Esteja disposto a esperar que Deus assuma o controle em seu nome, e se for a pessoa certa para você, ela responderá e se conectará. 6. Cerque-se de pessoas que o apoiam. Não subestime relacionamentos valiosos e de apoio em sua vida. Às vezes você não consegue ouvir a Deus por causa do volume de suas emoções. Mas com as pessoas certas ao seu redor, Deus pode falar e comunicar a coisa certa para você fazer. Cerque-se intencionalmente de pessoas que genuinamente te valorizam e estão dispostas a te ajudar a navegar pelos caminhos certos da vida. Ter um forte sistema de apoio também aumenta sua autoestima e proporciona uma sensação de pertencimento. Essas conexões positivas te elevam, incentivam a interações saudáveis e te lembram de seu valor inerente. Sua maior vitória na vida está ligada a uma vida em Cristo. Por meio de Jesus Cristo, você tem tudo o que precisa. Portanto, é importante que você continue a buscar a vontade dele e obtenha sua totalidade nele. Quando você é capaz de encontrar o seu valor e plenitude no Senhor, você se posiciona para ser a melhor pessoa com quem alguém gostaria de estar, porque você traz Cristo para o seu relacionamento.